nós vamos falar sobre a importância da comunicação. Quem está no... já está aí, ó. O pessoal aqui é rápido, hein? Puxa vida. Então, gente, ó, a comunicação surgiu entre os seres humanos mesmo antes da sociedade ser formada. Os primatas lá, os nossos ancestrais, se comunicavam através de gestos, de gemidos, de grunhidos. Eles tentavam passar um para o outro aquilo que estava pensando, aquilo que estava sentindo, aquilo que estava querendo. Com a evolução dos tempos, a nossa comunicação, graças ao bom Deus, foi evoluindo. Primeiro, a linguagem falada, depois a linguagem escrita. Agora, não se comunica quem não quer. Tem WhatsApp, tem Telegram, tem várias outras formas de comunicação. E o que acontece que nós vimos nesses nossos estudos é o seguinte: grande quantidade dos casais não se comunicam. Grande quantidade de casais não tem um ponto de ligação entre eles. Eles não conseguem trocar duas palavras. Isso veio ser potencializado, é lógico, pelo nosso... Uma coisa aconteceu no segundo slide, por favor. Olha aí, gente, o número recorde de divórcios no Brasil. Mais de 80 mil casais se divorciaram em 2021. Eu entendo que nós estávamos aí no auge da pandemia. O lockdown causou, com certeza, posso falar assim, veio aflorar o que já estava acontecendo nos lares. Pessoas que se comunicavam, que tinham um bom relacionamento, melhoraram. Aqueles que não se comunicavam, que tinham péssimo relacionamento, a coisa piorou. Porque muitas pessoas, na mais vida moderna, se encontravam o casal somente no final de semana. Durante a semana, um trabalhava aqui, outro lá, estudava. Durante o final de semana se encontravam. Ali faziam alguma coisa juntos já, voltava na segunda-feira, mesma rotina. O que o lockdown fez com a gente? Tivemos que ficar trancado em casa, né? Foi dormindo junto, acordando junto, tomando café da manhã junto, almoçando junto, trabalhando em casa, filho estudando em casa, à noite, aquela rotina brava. O que aconteceu? Muitos casais perceberam que um não conhecia o outro. Eu tenho outra história legal que eu vi, que é o seguinte: o cara falou, acho que eu vi na internet ou alguém me contou, agora não lembro. Mas assim, no lockdown, o cara conversando com um amigo falou assim: poxa, cara, essa história do lockdown aí até que não é muito ruim. Ele falou: não, por que não é ruim? Ah, porque, cara, eu estou conversando com minha esposa, estou conhecendo ela, daí e aí, pô, até que ela é legalzinha. A esposa legalzinha, gente. Você vê como não se conhecia. Isso o lockdown fez com a gente. O lockdown fez a gente encarar aquilo que a gente muitas vezes evitava. Se encontrar em casa. Porque você se encontrar, gente, você vai ter que conversar uma hora ou outra. Você vai ter que falar, olhar nos olhos. Você vai ter que ter um ponto que liga você à pessoa. E os casais não estavam tendo. Eles estavam sendo estranhos. Por isso, esse número recorde de divórcio. Isso aí pode ser, eu creio, que foi potencializado pelo lockdown, mas que já estava acontecendo há muito tempo, devido à falta de comunicação. Põe para mim, Everton, por favor. Everton ou Lucas? Quem está lá? Lucas? Lucas, põe João 14, 26 para mim. Porque, meus queridos, a comunicação Deus nos deu para que possamos exprimir todos os nossos sentimentos. Colocar para o outro tudo aquilo que desejamos, aquilo que estamos satisfeitos ou não. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre comunicação. Vamos lá. Ó. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. É Jesus falando que tudo que ele comunicou com a gente, o Espírito Santo nos faria lembrar dessa comunicação. Jesus era e é, né, altamente comunicativo, comunicador. Imagina o Sermão da Montanha, quando ele ficou por horas falando para os seus discípulos, falando para as pessoas, seus seguidores, sobre tudo aquilo que o Pai mandou ele falar. Então, Jesus
é comunicador, é comunicativo. A Bíblia nos fala isso para nós comunicarmos. Abre também em Gênesis 1, 26, a parte A. Vamos lá, gente. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, façamos o homem. Deus está comunicando. Ele está comunicando como Ele quer que o homem seja feito. Façamos a nossa imagem. Façamos a nossa semelhança. A Bíblia fala para nos comunicarmos. Eu falei desde o início aqui sobre comunicação, a importância de nos comunicarmos. Num lar, meus queridos, numa casa, num casamento, quando há o silêncio, é o princípio do divórcio. Quando há o silêncio entre os casais, é porque a coisa já está indo por água abaixo. Porque a coisa já está degringolando, como é que fala, né? Degringolando, isso mesmo. Agora coloca para mim aí o modo e tempo de se comunicar. Talvez você veja o modo e tempo de se comunicar, você vai lembrar da língua portuguesa, não tinha aquele, né, o tempo e modo dos verbos, tudo. Mas isso é tão importante quando se fala de relacionamento. E olha só, antes disso, tá vendo esse slide aí? Ô, pastor André, essa TV, a gente precisa de uma em Cruzeiro. Essa TV é totalmente Deus. Muito chique, hein? Eu não enxergo. Lá em Cruzeiro é um negocinho assim. Nossa, que coisa, puxa vida, foi benção, né? E olha só, esse slide aí, ele é bem ilustrativo. Olha a cabeça da mulher, toda reluzente, né? Toda cheia de cores. E aí, quando você olha a cabeça do homem, é monocromático, porque o cérebro do homem, ele é monoprocessado. Então, quando você vê, falando aí, que o homem precisa da caixinha do nada, isso não é invencionice, isso não é coisa de pastores que pregam aí também para casais, não é verdade, amor? Porque porque o cérebro do homem, ele tem uma ligação, é assim, o cérebro, ele tem 2 hemisférios. O cérebro do homem, ele é interligado. Então, as comunicações dele nervosas, elas acontecem de um lado e de outro. Se nós pudéssemos ver ao vivo, ali num crânio aberto funcionando, o da mulher é intraligado, é tudo ligado ao mesmo tempo. Quem aqui já pediu para o seu esposo, aqui ó, amor, pega tal coisa no armário para mim, que está do lado esquerdo ali, você abrindo a portinha, o abençoado vai, ele abre a porta e ele não vê, você já viu, nós que temos a visão, né, periférica. Defender. E aí você fala assim, amor, tá ali, aí ele volta, amor, não está. E aí nós vamos, a gente acha ou não acha? Acha. Peraí, tem rapidinho. Tem uma dica para os homens. É réplica, tá? Importante essa dica. Peraí. Réplica. Que eu já apanhei muito por causa disso. Homens, quando a mulher fala assim, vai lá no armário e pegue uma chave. Chave tal. Você mentaliza aquela chave, deixa ela enorme na sua mente. Enorme, 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 enorme. Aí você vai lá, você vai achar. Com certeza. Ah, tá bom. Amei. Muito obrigada pela dica, viu? Isso. Então, e por que então que isso ele é um fato, é ciência? Porque o nosso cérebro, ele é intraligado. Vamos um pouquinho mais adiante. Você pede para vosso esposo, por favor, amor, você pode olhar o leite para que ele não derrube? Ele fica ali olhando o leite. Se o celular toca, já era. Aquele leite derramou, já sujou tudo. Nós não. A gente está de olho no leite. A criança está no banho. A roupa está lá, sacudindo lá na máquina. A panela no seu fogão. E o seu celular lá no louvorzão e você ainda louvando a Deus. É assim ou não é, mulheres? Então, por causa disso, é ciência. E aí, o que acontece? Muitas de nós, quando eles chegam em casa, o homem precisa da caixinha do nada, ele precisa do controle na mão, mas são 2 controles, o da situação
e o da sua TV. Ele precisa desse controle assim que ele chega. E aí você fala, Sofer, mas eu não tenho esse meu momento. Você tem que ter. Eu tenho. Mas, o que acontece? Eu espero ele primeiro. Ô Fer, mas eu tenho esse direito. Você tem. Espero ele primeiro. Aí ele chega. Esses dias, eu dei uma dica de milhões para minha filha de 11 anos. Né? Hoje em dia tem esse negócio de foto de milhões, né? Viagem de milhões. Você deu uma chave para ela. Deu uma chave. Eu dei uma chave para ela, chave mesmo. Ela chegou muito triste para mim, pastor André. Mamãe, eu pedi um negócio para o meu papai, isso era 8 horas da noite. Já tinha trabalhado o dia todo. E ela chegou arrasada. Ele falou que não. Mas assim, é só isso, mamãe. Aí eu falei para ela, filhinha, vem aqui, senta aqui, só um minutinho. Falei, filha, deixa eu te falar uma coisa. Quando o papai chegar em casa, aguarda um minutinho, deixa chegar, tomar um banho. Homem precisa disso. Falei assim, Fer, mas eu preciso. Tá, mas eles precisam um pouquinho mais, porque ele tem o cérebro aí, ó. É monoprocessado, vocês estão vendo aqui, ó. Nem cor tem isso daí, ó. Então, precisa sentar, ficar quietinho. Sabe aquela caixinha do nada vagando? Aí ele passa 500 vezes que ele não está vendo nada, mas ele está vendo, é um nada dele. E aí eu falei para ela, amor, não faz isso. Ela ficou, nossa, ficou arrasada. Falei, quando? No outro dia, deixa o seu papai descansar. E no outro dia, no seu café da manhã, aí você vai, você pede para ele. E deu certo ou não deu? Porque no outro dia ele estava mais descansado, olhou o limite do cartão, viu o que tinha, e aí... Não, mas ela veio também com baixaria. Por que baixaria? Ela veio, me deu um beijo e pediu. Realmente não, é coisa de mulher, já sabe, você agrada para depois você pedir. E aí deu certo. E olha só, isso é tão fato. O Instituto do Cérebro de Brasília, ele fez uma pesquisa com 3 classes, com estudantes, com médicos e com juízes. Porque eles gostariam de ter o dado por que os alunos, a partir da parte da tarde e à noite, eles tinham as notas mais baixas e por que havia tanta ocorrência no caso de deliberação, de sentença, de ser tão negativo no final do dia. E pasmem, 65% dessas 3 classes não sabiam o porquê que após o almoço, no final do dia, os alunos nem sabiam por que estava tirando nota baixa. Os médicos tinham a tendência de receitar antibióticos mais fortes sem precisar. E os juízes, depois do almoço, a tendência era deliberação de sentença. E aí, quando foi perguntado para eles, eles nem tinham essa noção, porque era estafa mental. Então, e aí eu estudando um pouquinho disso aí, devido a esse fato com a minha filha, ou seja, se você tiver que ser julgado... Sempre fale para o advogado, marque de manhã. Tem que ser de manhã, ó, tá dica, bom, Amado? Dica de milhões. Porque se for na parte da tarde, segundo o Instituto do Cérebro, Deixa eu falar uma coisinha. Você será sentenciado. Agora lembrei de uma coisinha. Uhum. Lembrei disso do horário. Essa cadeira aqui é baixa para mim, gente. Deus do céu. Vamos lá. Eu lembrei uma coisa agora. Eu fui numa audiência trabalhista. Nós chegamos na audiência trabalhista, eu fui preposto do banco. Aí nós chegamos às 4 horas, se estendeu a audiência, foi até 7h30 da noite. Nessa audiência, agora que eu lembrei que ela falou, nessa audiência o juiz perguntou algumas informações, por exemplo, perguntou para mim, é possível fraudar o ponto eletrônico? Falei, não. Beleza, passou a audiência. No final da audiência, ele nervoso, bateu a mão na mesa, falou, aqui tem mentiroso. E o mentiroso vai se retratar agora, senão vai responder na Polícia Federal. Eu tranquilão. Beleza, não estou mentindo. 7 horas da noite, gente, o horário que ela falou, depois do horário. Juiz nervoso, sem paciência e tal. Ele achou que eu era mentiroso. Depois de 2 anos, apareceu na minha casa uma intimação para eu depor na Polícia Federal. Porque foi depois do horário.
Mas na Polícia Federal não fiquei preso não, tá, gente? Só falar aí, bem. foi tudo resolvido, tudo esclarecido. Lá foi de manhã. Lá foi de manhã, tudo esclarecido, o delegado entendeu que eu falei a seguinte frase. Eu falei, eu não sou perito em ponto eletrônico, então não consigo. Só isso. Mas foi o horário, viu? Então, amados, essa dica de milhões, aí, caso você venha a precisar do seu cartão, né, de uma compra online, você aguarda outro dia, né, tomando um cafezinho, com o marido tudo descansadinho, né, pastor André? Dá uma olhada primeiro na fatura, olha a fatura assim, uxe, tem crédito. Mas de manhã, tá bom? Amados, olha só. E por causa disso daí, o homem, ele tem o cérebro humano, tanto do homem e da mulher, tem a mesma inteligência, mas habilidades diferentes. Tanto que o homem, ele é perito em atividade motora, ele é perito em localização espacial, coisa que a gente não tem muito. Tem que falar. Não, eu vou levantar de novo. Calma, não, peraí. Gente, meu Deus do céu, gente, aqui não, tá? agora não. Agora nós temos GPS, glória ao bom Deus. Mas algum homem aqui pediu informação na rua para alguma mulher? Já pediu? Já fizeram isso? Não. Seguinte, durante algum tempo eu viajei direto, que eu trabalhava com um negócio que eu tinha que estar presencialmente nas cidades. Peraí, só um minutinho. Depois fala que é a gente que fala bastante. Não, calma, vamos chegar lá. Vocês estão vendo? Vamos chegar lá. Ah, tá, só para... Então, nas cidades. Aí, a gente ia de GPS do local, mas todo mundo sabe que o GPS, ele não olha por onde você está passando. Ele olha a distância. Então, muitas vezes, passava um lugar perigoso. Aí eu falava assim, não vamos entrar aqui não. Falava para o meu sócio, não vamos entrar aqui não, vamos dar a volta. Aí parava para perguntar para uma mulher. Olha o que a mulher falava. Não, minto, vamos voltar. O homem. Por favor, onde chega tal lugar? Você vai aqui, reto, passa um semáforo, 2. No terceiro semáforo, você vira à direita. Depois da direita, uns 200, 300 metros, vai estar à sua esquerda. Beleza, achava de olho fechado. Olha a mulher agora. Onde fica tal lugar? Ela pensava assim. Você vai aqui. Vai passar ali, tem uma floricultura bonita pra caramba. Floricultura chique, tem uma samambaia ali verde, tal. Você segue adiante, chega lá no final, quando não der para ir mais lugar nenhum, você vai virar para cá. Vira para cá. Aí você vai, chega ali, tem ali um carrinho cachorro-quente do seu Zé. Pô, a esposa dele esses dias falou comigo que ela está mal, não está legal, não está bem, tal. Não, mas beleza, onde que é? Não, e logo à frente. Você acha que a gente achava? Achava nunca, gente. Ainda tinha uma máxima. Não pedir informação para a mulher. Pode continuar. A verdade é essa mesmo. A gente manda um amado para Disney, mas a gente não manda, porque essa parte de localização espacial não é muito a nossa praia, não. Tá? Isso aí é ciência. Eu vou até pontuar aqui. Enquanto o homem se destaca em raciocínio lógico, atividades mecânicas, coordenação motora e localização espacial, já as mulheres, né? Porque, ele tá, né? Ele falou que a gente manda o amado para Disney, mas não manda para coisa. Coordenação motora, eu já falei. Já as mulheres se destacam pela memória. Isso a gente é boa. Memória, sensibilidade, emoções, habilidades em exercer várias tarefas ao mesmo tempo e sensibilidade para perceber sentimentos e intenções. E isso a gente é boa. Se o filho da gente bate a porta em casa diferente, a maçaneta, já fala, aconteceu alguma coisa com a menina? E eles... Quê? Não, tá tudo certinho. Não, tem alguma coisa. Ou quando os nossos maridos, né, eles vão fazer alguma coisa, eles vão fechar algum contrato, alguma coisa, e tem alguma coisa que não vai, a gente fala ou não fala? Amor, se eu fosse você, não ia. E se eu fosse vocês, maridos, não iam mesmo, não. A menos que vocês conversem com a gente por umas 2 horas, né? Que a gente vai expor o porquê. Porque nós temos essa parte da sensibilidade aflorada. Quanta diferença, né? Mas olha só que coisa linda.
né? Enquanto não é que o homem é insensível, tá? O homem é mais razão, nós somos emoção, é monoprocessado, e aqui é interprocessado, é tudo junto, mas são nessas diferenças que se constrói um lar saudável. Vocês já imaginaram se a gente fosse também insensível? Não é insensível, não é essa a palavra. Ou monoprocessadas, imaginou, Van? E a gente, o filho, dá só um banho aqui, marido, dá só um banho aqui, vai, terminou, aí depois, aí fecha essa caixa, agora vamos para o almoço, fecha essa caixa, agora vamos para... Não ia render um dia, gente, a gente ia precisar de umas 60 horas, então, enquanto eles são metódicos, nós temos a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. O Lucas ou o Ervo está lá? Lucas? Ô Lucas, põe para mim Provérbios 15:1, por favor, né, que a gente já disse aqui sobre o modo e tempo de se comunicar. Agora vamos para as palavras. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Esse outro aqui eu vou ler, em Provérbios 16:24. As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Em Provérbios 27:7, você está rápido, então põe aí. Em Provérbios 27:7 diz: a alma farta pisa em favos de mel, mas a alma faminta, até o amargo é doce. O que mais se vê nos casamentos hoje é que faltam elogios e sobram críticas. A gente é bom para criticar, amado. A gente é bom. Mas a gente tem que ter o exercício de fazermos elogios. Nós temos que fazer o exercício de termos a palavra doce. Ontem mesmo eu conversava com meu filho sobre você ser alguém que você percorre nas esferas, né? Seja no seu âmbito profissional, seja no seu relacionamento familiar, não importa. A sabedoria é isso daqui, ó, é você chegar num lugar onde tem a ira, no nosso contexto, é dentro do nosso lar, é você chegar ali e ver que a coisa está indo para um caminho e entender isso daqui, que se você abrandar e não ir com algo que vá atiçar mais o fogo e não jogar a gasolina, você tem que ser alguém que está sempre com o baldinho assim, ó. A mulher, sabe que baldinho? É difícil, fala assim, Fer, mas eu sou muito esquentada. Amanhã nós vamos falar sobre as 5 linguagens do amor e sobre os 5 temperamentos, não perca. Mas, quando a gente ouve isso daqui, quando a gente estuda um pouquinho, a gente entende que a resposta... Outra coisa, como eu disse que sobram críticas e faltam elogios, elogie mais. Manda um zap no meio da tarde, não sei, manda flores, eu não sei, não, mas de repente não é a linguagem do amor delas, flores, né? Isso aí é amanhã. É amanhã. Eu não sei, você fala uma palavra de afirmação, mas não é também, né? Isso aí é amanhã. Mas não importa, faça elogios, diga o quanto você o ama, diga o quanto você a ama. Eu até pus o exemplo aqui. Você não espera o pedreiro, o seu João, sabe, da obra, aquele com dor de dente, elogiar sua esposa, sabe? Hoje é assédio, você não pode mais não, viu? Hoje isso é assédio, sabe? Não espera a sua esposa passar numa obra e alguém de fora fazer esse elogio, ou o seu esposo, uma outra moça fazer um elogio. A alma farta pisa favos de mel. A alma farta pisa em favos de mel. Vou repetir aqui. Mas para a alma faminta, até o amargo é doce. Então, se você tem o hábito, se você cultiva isso, de você estar sempre elogiando, de você estar sempre cultivando palavras doces no seu lar, outras coisas não farão, né, brilhar os seus olhos e nem os meus. Amém, amor? Amém. Então, vou levantar. Meu Deus do céu. Da galeia aqui. Gente, falar uma coisa, voltando aqui nas caixinhas dos homens. Mulheres, quando o homem falar assim, você perguntar para ele, o que você está fazendo, está pensando em quê? Ele falar nada, é nada. É nada. Ele não está pensando em nada. Por que você acha o seguinte? Por que você acha que o homem gosta de pescar?
Eu acho que é a caixa mais do nada que pescaria não existe. Você fica lá, 3 horas esperando o peixe. Ele não está pensando se o filho está na escola ruim. Não, ele está concentrado no peixe. E o peixe não veio ainda. Ele está lá, opa, pegou. Pronto, saiu da caixinha. Vamos para a caixinha agora de tratar o peixe. E aí vai. Então, quando o homem falar, não estou fazendo nada, pensando em nada, é nada. Vou dar um exemplo rapidinho aqui, uma coisa. Mas eu confesso para você que isso incomoda a gente. Incomoda. É ou não é? Pô, a gente fazendo tudo ao mesmo tempo e eles lá assim, pá, vendo o jogo assim do nada. E a casa pegando fogo. Eles, eu lembro uma coisa. não é fácil, a não. Fernanda, grávida do Felipe, estava uns 8 meses, acho, barriga enorme. Estava tendo uma final, São Paulo e Santos. São Paulino, sofredor agora. São Paulo e Santos, final, São Paulo perdendo. E eu com a cara de bravo. Cara de bravo, assistindo televisão ali, cara fechada. Ela chegou para mim assim, mulher grávida, gente. Cheio os hormônios, a flor da pele, tal. O que eu fiz para você? Por que você está assim? Chorando, gente. Falei, meu Deus, estou vendo o jogo, mulher. Está vendo que São Paulo está perdendo? Eu estava chorando porque o meu temperamento é melancólico, tá? Então, mas é por isso. Então, a gente... É tudo superlativo. Então, a gente... Entendeu? Isso, mas vamos falar amanhã. Vamos lá. Uma coisa, mulheres. Vou falar para mulheres agora, novamente. Homem tem caixinha do nada. Não tem caixinha do adivinho. Então, é o seguinte. Não espere que os homens adivinhem o que estão pensando. Não espere que eles adivinhem o que vocês querem. Por exemplo, chegou o Luizão, depois de um serviço, cheguei em casa, faz cara de brava, cara triste, brava. Amor, o que você tem? Nada, não. Tá bom. Mas no falou fundo, o quê? eu gostaria que ele falasse, amor... Não tem nada. Homens, não caiam nessa. Tem alguma coisa aí. Não caiam nessa. Teve agora, na Cruzeiro, fizemos essa conferência, estamos fazendo o mês inteiro. Então, nós fizemos esse primeiro dia de conferência antes do Dia das Mães. Aí eu dei uma dica importantíssima para os maridos. Falei o seguinte, você pergunta para sua mãe, para sua esposa, o que ela quer ganhar de presente. Se ela falar nada, fique esperto, compre alguma coisa. Compre alguma coisa, que ela quer sim. Então, não adianta, gente, nós não somos adivinhos. Fala o que quer, a comunicação está para isso. Está para nós sermos claros o que nós queremos. Mas a Bíblia, gente quer que vocês adivinhem. Então, mas não adivinho. Né? Eu tenho caixa do nada, do adivinho não tenho. Discutindo aqui, já, vocês viram aqui, isso aqui é o casal, gente, é assim. Então, a Bíblia, o que ela fala? Deus, ele é direto com a gente. Olha o que ele fala, não matarás, não adulterarás, amarás teu Deus sobre todas as coisas, melhor obedecer do que sacrificar. Direto, não tem entrelinhas. Eu acho muito legal aquela passagem da Bíblia, do cego Bartimeu, onde Jesus está passando com a sua comitiva e o cego Bartimeu está ao largo, né, da estrada, né, ao largo da estrada, e ali ele vê a comitiva, já fez milagre, né? Não, ele ouve a comitiva passar e ele pergunta quem está passando, e falam para ele que é Jesus. Ele, mais que depressa, se comunicou. Filho de Davi, tenha piedade de mim. Misericórdia ou piedade? Me faltou os dois. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Falar os dois que é melhor, não tem erro. Jesus vai até ele e pergunta. Que pergunta? O que tu queres? Pô, o cara é cego, gente. Ele quer o quê? Quer um PlayStation? Ele quer uma viagem para Disney? Ele quer ver. Aí Jesus bem claro, o que tu queres? Eu quero ver. Veja. É simples, gente. A linguagem é objetiva. A linguagem tem que ser dita, tem que ser falada. Uma coisa, eu vi também esses dias, eu estava vendo um podcast, aí eu vi essa história, a falta de comunicação o que faz. E você falar aquilo que pensa. Um casal, casado aí há mais de 40 anos, foi dar uma entrevista. Assim, tinha um casal assim, dando entrevista, a entrevistadora perguntou, puxa vida, que bonito, né? Vocês 40 anos de casado, 40 anos juntos, o senhor fala aí uma prova de amor você fez por ela, faz por ela?
Aí ele falou assim, imponente, né? Sabe, todo dia de manhã eu faço café, vou até a padaria, compro aquele pão quentinho, chego em casa, corto, sabe aquele pedacinho do pão, assim, aquela pontinha? Eu corto aquela pontinha, passo manteiga e dou para ela comer. A moça, nossa, que bonito, né? Toda vez que você faz isso, faço há mais de 40 anos. E a senhora? O que a senhora faz para o seu marido? A mulher falou bem assim, sabe essa pontinha do pão que ele me dá? Eu odeio, mas por amar ele eu pegava. Gente, faltou comunicação, né, gente? Só comunicar que eu não queria. Foram 40 anos comendo a pontinha do pão sem gostar do pão, daquela parte. Falasse, eu gosto do meio, gente. Eu gosto do meio, eu gosto do só do miolo, eu gosto sem miolo. Falasse. Ela aguentou durante 40 anos aquela situação. Você vê, muitas vezes a gente, por falta de comunicação, a gente aguenta situações que não precisa. Porque é só conversar. O que magoaria ele falar que ela não gostava do pão? Qual o problema teria nisso? Não, mas foi a coisa que é pequena, vai tornando-se grande conforme vai passando o tempo. Aí você não consegue mais voltar atrás e falar aquilo. Então, a comunicação tem que ser direta e no tempo certo, igual a Fernanda falou antes. O tempo certo de se comunicar, o tempo certo de falar, o tempo certo de agir. Lucas, põe para mim o 5º slide, por favor. É quarto. Ó, quem não é senhor da sua boca é escravo das suas palavras. Essa é ótima. Quem de nós já falou alguma coisa e deu vontade de pegar e puxar de volta? Puxa, já falei. Puxa vida. É igual a história do WhatsApp. O WhatsApp antes, algum tempo atrás, vocês lembram, não tinha como excluir, né? Você mandava mensagem, foi. Eu perdi um cliente assim, gente. Foi assim, ó. Eu estava falando com o WhatsApp Web, né? O WhatsApp Web estava ali aberto, falando com o meu sócio, embaixo, assim, clicava, falava com o meu sócio, em cima, clicava, falava com o cliente. Aí invertia, né? Conforme você vai falando, vai subindo, né? Aí, esse cliente, ele era um japonês. Aí meu sócio perguntou, Luiz, e aí, como é que está a negociação com o japonês, tal, do japa? A gente fala só de japa. Aí eu coloquei assim, tudo certo com o japa, ofereci para ele tanto. Vocês acham que essa mensagem foi para quem? Para o japa. Eu fiquei ali, meus irmãos, olhando aquilo, esperando dar os 2 tracinhos azul, né? Quando vê, né? Verde, azul, né? Quando vê, deu os 2 tracinhos, falei, meu Deus do céu, o cara viu. Aí você tenta consertar, é pior, né? Aí mandei para ele assim, a primeira mensagem quanto ao valor é para você, a segunda era para um meu amigo, você me perdoe ter ido para você. O cara bloqueou, já era, perdi o negócio, tal. Então você vê, uma coisa que muitas vezes a gente é escravo daquilo que fala. Você fala com a sua esposa, uma maneira ríspida, uma maneira amarga, dá vontade de puxar aquilo de volta, mas já foi, ela já ouviu. Não tem como voltar. Não tem como. O que nós temos que fazer? Pedir perdão. Aquilo não cometemos mais. E aprendermos a lição. Aconteceu esses dias com um amigo nosso, uma situação. Você não pensar muito antes de falar. A situação aconteceu, que envolvia um grupo. Ele se sentiu que era para ele aquilo. Então, no grupo, ele respondeu direto. Ele respondeu. Aí ficou uma briga entre quem tinha falado com ele no grupo, aquela briga, tal. Aí eu falei com ele depois, com esse rapaz que respondeu direto. Eu falei, você estava com algum problema, né? Ele falou, Luiz, eu estava numa fila de uma farmácia lotada, minha esposa estava na Santa Casa, eu estava nervoso, eu já respondi na hora. Mas o que aconteceu? Ele foi escravo da palavra dele. Ele teve depois que conversar com essa pessoa, pedir desculpa para ela e para todo o grupo também. Porque ele não pensou antes de falar. Ele não pensou antes de
agir, né? O que a gente tem que fazer. E a diferença disso é que quando a gente ofende, depois a gente vai dormir com a mesma pessoa. A gente vai acordar com a mesma pessoa. E no caso desse grupo, eram em 10 pessoas. Aí no outro dia você tem que estar com esse grupo. Então, quando você tem essa sabedoria nas palavras, aí você não fica escravo, você pensa, você conta até 10, 100, 1000. Isso é com o seu esposo, isso é no seu âmbito também, né, familiar, profissional. E aí, porque depois você tem que sair limpando. Isso custa mais caro do que você, ó, dar aquela respirada, né? Dá aquela respirada aqui, ó, passa um zipinho, pensa um pouquinho, depois você fala, né? Vamos falar sobre isso amanhã. Inteligência emocional. Lucas, põe para mim 1 Pedro 3,7, por favor. Pô, gostei dessa televisão aqui mesmo, hein? Nossa. Ó. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Meus queridos, a Bíblia nos fala, a mulher é a parte mais frágil. A mulher é o vaso mais frágil da relação. Trate-nas com carinho, trate-nas com palavras doces, palavras que não venham a feri-la. E outra coisa, ouçam suas mulheres, porque mulher tem uma necessidade de falar, gente. Ela fala. Tem um estudo que fala, eu estou falando muito, né? Mas tem um estudo que fala que as mulheres falam em média 20.000 palavras por dia. O homem fala 7.000. Mas olha o que acontece. Vou dar um exemplo para vocês, o que acontece numa relação homem e mulher em relação a falar. Pergunta para mim como é que eu estou. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo jóia? Como é que você está? Estou bem. Tá, mas tá tudo certo? No seu trabalho? Tá tudo com os amigos? Tudo bem. O futebol? Tudo bem. Tá bem. Se tivesse ruim, falaria ruim. Simples. Tá? Agora a diferença. Oi, meu amor, tudo bem com você? Como é que foi seu dia? Meu amor, nem te falo. Nossa. Desde cedo, fui levar a Mandinha na ginástica. Amor, depois eu fiz o almoço tão maravilhoso, mas você não sabe, deu um BO na escola da menina. Olha, aí depois eu tive que ir na loja, aí eu comprei, não, você não sabe, o caixa deu um show lá olha, eu fiquei muito brava, aí agora eu estou chateada, estou azeda, não vou fazer a janta, eu também não quero nem saber, mas no geral está tudo certo. Foi só uma pergunta, gente, vocês viram? Certo. Isso certo. É homem e mulher. Mas, gente, não tem nada errado. E olha só, eu tinha até passado uma informação ali. Um estudo na França monitorou um casal que estava discutindo muito. Eles queriam saber como que era essa pós-discussão. Pasme com esse estudo da França. Depois de uma discussão calorosa de mais ou menos 1 hora, o homem liberou o cortisol, que é o hormônio do estresse, por 4 horas, Vanessa, após. A mulher liberou por 40 dias. 40! Falei, por Meu isso Deus. que às vezes a gente fica azedinha, né? A gente não passa as coisas. Porque a serotonina no homem é 50% maior. A serotonina é o hormônio do bem-estar. Falei, mas a gente que tem a TPM, mas a gente que sofre com eles, com os senhores, é 50% maior. Então, quando vocês tiverem, né, uma discussão mais acalorada, entenda a gente, tá bom? Se a gente ficar meio azedinha, se a gente quiser remoer aquilo um pouquinho, eu sei que não vem da parte de Deus, mas tem uma coisa hormonal. A gente não pode fazer também disso um amuleto, né? Tá sempre remoendo a mesma coisa, né? Parece um moinho, aquele negócio volta, aquele negócio volta. Amém, amados? Então, isso aí é estudo, tá bom? Eu tive que falar isso, porque senão... Tá, não, tudo bem. Sobre falar muito, também um estudo indica que temos uma proteína no cérebro chamada FOXP2. Essa proteína é responsável pela linguagem. E a mulher tem alta concentração dessa proteína. O homem tem menos. Falamos aqui que é em média tudo. Porque teve um casal que falou para a gente em Cruzeiro, falou assim, não, tá errado isso aí.
Ele fala muito mais que eu. Gente, em média. Isso aí é em média. Tem exceções. E tem outra coisa interessante também em Cruzeiro, que a gente fez o seguinte. Teve um casal que veio reclamar para a gente depois das situações. Pô, meu marido fez tal coisa comigo, assim, depois que amanhã eu falar sobre inteligência financeira, aí pegou meu cartão de crédito, puxa vida, tal. Aí nós fizemos da seguinte forma, tem 2 casais que são nossos ajudantes, reclamação é com o casal lá, elogio com a gente. Beleza? Tá entendido? Tranquilinho? Não, a esposa chegou mesmo. Fer, aquilo que o irmão Luiz falou, você não sabe. Ele tomou o cartão de mim. Falei, amado, o culpado é meu marido. Brincando, olha. Falei, você gasta horrores e o culpado é ele. Brincadeira, lógico, né? Mas a gente tem visto, através disso, a transformação de casais e de famílias, porque às vezes é algo, de repente, muita coisa que a gente falou aqui não tem aplicabilidade para você, né? De repente, o celular é tudo bem equalizado, show, mas com certeza tem alguma coisinha que a gente pode melhorar, não é verdade? Que a gente falou da inteligência emocional ontem, a gente sempre tem algo, né, amor, para melhorar. Sim, quando falamos em relação à mulher, a parte mais frágil, fale palavras doces, palavras que não sejam amargas, palavras que não sejam rudes. Nós vamos dar agora um pequeno exemplo para vocês aqui. O coração, vamos colocar, da mulher e do casal. Quando inicia o relacionamento, o coração do casal está assim, límpido, está puro, está assim, resplandecente. Com o tempo, vai passando, situações vão sendo criadas, situações vão sendo modificadas e palavras rudes começam a entrar na vida desse casal. Olha o que acontece. Eu não te suporto. Eu não aguento mais esse lar. Essa casa é um inferno. Eu não te amo. Amados, um divórcio, ele não acontece da noite para o dia. Assim como uma barragem não se rompe da noite para o dia. Aquilo vai minando o solo, né? Aquilo vai deteriorando as raízes, e aquilo, o que nós vimos, infelizmente, em Brumadinho, não foi da noite para o dia. Os técnicos tiveram aviso, e nós temos o aviso quando a casa não está indo bem. O divórcio, quando chega para a gente lá, né? E nós recentemente tivemos um caso de um casal que chegou para se separar. E aí nós fizemos, né, o trabalho de aconselhamento e foi unânime. Como sobrava críticas, como sobrava palavras ríspidas, como sobrava tudo de ruim que você pode imaginar no lar com relação aos filhos, com relação à desonra, com relação às palavras que feriam muito. E eu me lembro que essa esposa chorava copiosamente. E ela falava, Fernanda, eu não aguento mais essas palavras. Elas me ferem dia e noite. Eu já saí da minha casa, eu já fui embora, tal. E aí foram ali 30, 40 dias, né? Conversando com esse casal, aconselhando esse casal. Porque, no fundo, ela não queria ter saído. E ele também não queria o divórcio. O divórcio não é de Deus, amados. O divórcio não vem da parte de Deus. O que é da parte de Deus é o projeto família, projeto casamento, amém? E aí, para honra e glória de Deus, esse casal se reconciliou. E eles são um dos nossos auxiliares lá, amém? Você pode dar um aplauso para Jesus? Mas você pode dizer, Fer, foi vocês? Não. Foi a palavra de Deus. É Deus que entra nos lares, é Deus que transforma, e aí quando você vai ver esse casal, ambos estão longe da presença de Deus. Nós, sem Deus, não somos nada, amados. E aí esse casal está restaurado, felizes, né? Esses dias
o esposo disse para ele: Luiz, minha casa está uma bênção. Amados, vocês não têm noção de como isso assim enche nosso coração de alegria, porque é isso que Deus tem. Porque tinha uma criança envolvida, então seria mais uma criança sem pai, sem mãe, aquela guarda compartilhada. A gente sabe que tem divórcios, que é caso de sobrevivência, né, que ambos, um não quer mais, e aí aquilo é danoso, ou no caso de agressão física, aí é outro, né, departamento. Mas quando você vê que aquilo tem a solução, ainda há o desejo de continuar juntos, aí o trabalho é intenso. Mas essa esposa, o coração, acho que dela estava mais escuro que isso daqui. Mas, como a gente disse, as palavras doces, né? Ela acalma a ira, ela transforma o coração, ela transforma o lar. Isso mesmo. As palavras doces abrem portas, né? Muda o temperamento, muda a atmosfera, muda todo o lar. Olha o coração como está. Coração de uma pessoa que ouviu só amargura, tristeza, lamentações. Quando as palavras de alegria, palavras de incentivo, palavras de amor enchem o lar, olha a mudança que ocorre. Minha casa é o melhor lugar do mundo. Eu amo este lar. Eu quero cada mais dia ficar com você. Você é o amor da minha vida. Olha a diferença. São palavras doces, palavras de alegria. Você pode dar um aplauso para Jesus? São palavras que abrem portas mesmo, faz o coração mudar, a casa transformar. Porque é tão triste você não querer voltar para casa. É tão triste você não querer voltar para aquela uma coisa que você acha e é um problema. Por isso, a gente tem que lutar. Lutar para quê? Para sermos nós as pessoas a mudarem. Nós, começando por mim, eu vou ser mudança. Começando para a Fernanda, ela é a mudança no nosso casamento. Então, assim, para ser essas palavras doces, palavras que venham trazer alegria, conforto. Sim, e não é porque nós estamos casados, né, juntos há 22 anos, isso não me dá o direito de falar com ele como eu quero. Porque antes do Luiz aqui, tem o Filho de Deus aqui, tem a menina dos olhos aqui, tem o pai dos meus filhos aqui, alguém que Deus colocou no meu caminho há mais de 20 anos atrás, para que eu cuide dele. Porque essa esposa, ela dizia isso, falou: Fer, eu não tenho paz na minha casa, eu não quero voltar para lá, eu não quero, lá é tudo, nossa, não está legal, não quero mais isso para mim. E aí eu entendi isso, que ela feria o esposo, ele feria ela. Por quê? Qual de nós pais podem fazer tudo para a gente, mas não toca nos nossos filhos? E quando eu firo ele com palavras ou agressão física, quem que é o pai dele? É o mesmo pai que o meu? É o próprio Deus. Então, se eu vou com essa garra em cima dele, com essa ferocidade, com essas palavras ríspidas, o próprio Deus se levanta, amados. Nossa, como pais, a gente faz isso. Faz ou não faz, pastor André? Pelo amor de Deus, bate na gente, mas não toca nos nossos filhos. E nós temos um pai que é zeloso, nós temos um pai que é amoroso, temos um pai que sonhou conosco, amém? Então, todas as vezes que você for se dirigir a seu esposo, se dirigir a sua esposa, você pense: calma, menos, ali vai uma filha de Deus, ali vai um filho de Deus. Então, quando você entende isso, não importa, você tem 20 anos, você tem 40 anos, você tem 1 ano de casado. E se você encontrar com um solteiro ou com um noivo, e ele for alguém que já fala palavras ríspidas para essa namorada, se esse noivo desculpa a expressão, um cavalo, quando casar, então, aí que o príncipe vai embora, né, pastor? Aí fica só o cavalo ali. Então, porque é antes disso. Porque
quando você casa, não pense que melhora, né? Né? Porque depois, junto com o amor, vem as continhas, vem os filhinhos, vem, né? Vem todos os vizinhos, né, Vivi? Então, isso foi assim um divisor de águas. Não que eu o maltratava, não que ele me maltratava, mas você passa a de relacionamento a dois, a você colocar Deus no nosso meio. Então, quando eu vou falar com ele, falo, opa, ali tem um filho de Deus. E aí, quando você entende isso, é muito bom. E chega a ser libertador com outros casais, né? Porque geralmente a pessoa chega com unhas e dentes, e aí o próprio Deus que se levanta, e desculpa a expressão que essa esposa e esse esposo estavam vivendo, um verdadeiro inferno. Porque é o próprio Deus que se levanta, e aí aquilo tudo fica a egrégora, né? A egrégora, que é quando você fala determinados assuntos, há uma nuvem, isso é grego, né? Há uma nuvem. Então, essa egrégora lá desse casal era de demônios, né? Porque eles se xingavam, se desonravam. É muito triste. Lucas, coloca para mim Efésios 3:20, por favor. Aí você já pode tomar o seu lugar aqui para cantar uma canção para nós, tá? Por favor. Vamos lá. Ó, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Deus é capaz de fazer muito mais para a nossa casa, muito mais para o nosso casamento. Convida Ele para estar no seu casamento, estar na sua relação, estar na sua família. Convida Ele para ser íntimo do seu lar, que Ele vai fazer muito, muito mais do que nós imaginamos, que pedimos e que pensamos. Sim, amém? E isso é tão sim, fato que nós ouvimos, só para fechar aqui, dessa esposa. Ela me disse, Fer, eu cresci vendo a minha mãe maltratando meu pai. Eu cresci vendo meu pai maltratando minha mãe. Então, ela tinha esse modus operandi, né? É amanhã sobre inteligência emocional. Então, ela tinha esse modus operandi, aquela raiz de infância dela, entendeu? E aquilo perpetuava. Eu falei para ela assim, amada, você tem a chance de ser um agente de mudança lá no seu lar a partir de agora. Não importa como você chegou até aqui. O negócio é o ponto de partida daqui em diante. Faça do seu lar o céu. Não espere, sabe, você chegar lá no céu para você viver tudo de bom. Não, você traz aqui para a terra. E Deus é poderoso, né, amor? Ele pode mudar isso.